olhou-se no espelho. Nós nos olhamos. Por que essas frases estão na voz reflexiva? Olá, eu sou a professora Silmara e hoje estamos de volta com mais um vídeo do canal Dicas 1000 com a Sil. Dessa vez eu trouxe o último vídeo da trilogia de vozes verbais. Vamos ver o conteúdo de voz reflexiva, entender a estrutura, como se utiliza e algumas dicas para identificar esse tipo de voz verbal. Você quer saber isso e muito mais? Vem comigo! Vamos começar a entender então a voz reflexiva, mas antes quero lembrar que na voz ativa, o sujeito era o agente, é quem agia sobre o verbo. Enquanto na voz passiva, o sujeito era paciente, era quem sofria a ação do verbo. Agora, na voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente. Para isso, eu trouxe a frase de abertura do vídeo, ela olhou-se no espelho, a fim de que possamos analisar a estrutura dessa construção de voz reflexiva. Observe, a primeira coisa que a gente observa é o verbo. A voz reflexiva é construída pelo verbo mais um pronome reflexivo. Esse pronome reflexivo pode ser me, ti, si, nos, vos ou si novamente, porque é singular e plural, igualmente, ok? Então, dentro da frase da abertura do vídeo, nós temos ela olhou-se no espelho. Temos o verbo olhou-se, ok? Dentro da estrutura do verbo, vamos destrinchar e ver a composição da voz reflexiva. Olhou-se, tem o olhou, o verbo, e o se, pronome reflexivo. É um verbo que tem uma ação de a pessoa olha para ela mesma. Esse se significa a si mesmo. Também podemos construir essa voz reflexiva com esse pronome antes do verbo. Então, ele tem esse deslocamento, possibilidade de colocar depois do verbo com o hífen ou antes do verbo sem o hífen. Essa é a possibilidade de estrutura da voz reflexiva, com o pronome reflexivo e o verbo que indica uma ação que é a pessoa que faz com ela mesma, certo? Agora vamos fazer uma análise sintática dessa frase, para identificar melhor como funciona essa estrutura. Você tem aí, ela olhou-se no espelho. Primeira coisa que se faz quando olha para uma frase é procurar o verbo. Qual é o verbo? Olhou-se, certo? Vamos então entender quem é o sujeito. Quem olhou-se? Ela é o sujeito, ok. E aí vocês têm o próprio verbo olhou-se. O verbo olhar-se é verbo transitivo direto, porque ele não tem necessidade de preposição. Caso apareça uma preposição após ele, vocês vão classificar como transitivo indireto. Mas, de maneira geral, principalmente com a presença do pronome reflexivo, ele é considerado transitivo direto. Porque vocês podem falar, ela olhou o menino, ela olhou o quadro, ela olhou o espelho. Não tem a necessidade da preposição, então olhar-se é um verbo transitivo direto. Sendo assim, esse se, que é o pronome reflexivo, vai ser classificado como um objeto direto dessa estrutura, ok? Então, vocês conseguem perceber que o se finaliza a reflexividade porque o próprio verbo está indicando que é uma ação feita pela pessoa sobre ela mesma. O se seria o equivalente a si mesma. Ela olhou-se no espelho. O se igual a si mesma seria ela olhou a si mesma no espelho. Vamos para o próximo exemplo de análise da voz reflexiva. Temos aí a frase, eu me arrumei. Já sabemos que o sujeito é agente e paciente. Então, vamos questionar, vamos procurar saber qual é o verbo. Arrumei. Só que ele está acompanhado do pronome. Dessa vez, o pronome vem antes do verbo. Me arrumei. Temos aí a estrutura me arrumei. Vamos questionar para saber quem é o sujeito. Eu me arrumei. Ok. Agora, esse me sinaliza o que dentro da frase? Ele é o objeto direto. Eu arrumei a mim mesma. Então, vocês percebem que o me está atuando como um objeto dentro dessa frase, que é uma voz reflexiva, pois é uma ação sobre a própria pessoa. Agora, vamos para a voz reflexiva recíproca, que é uma subcategoria da voz reflexiva. Vocês compreenderam que na voz reflexiva o sujeito age sobre ele mesmo, certo? E então ele é sujeito paciente e agente. Já na voz reflexiva recíproca, o sujeito age em relação ao outro e também sofre da mesma ação que ele faz para o outro. É uma troca. Para isso, quais são as características? Tem a sujeito plural, já que exige mais de uma pessoa para a realização do verbo, e tem a ideia de mutualidade, reciprocidade.
Vocês precisam compreender o contexto da frase para identificar a semântica de reciprocidade. O próprio verbo tem essa mensagem e vocês vão compreender quando ele está acompanhado do pronome reflexivo. Então, vou colocar aí uma frase para olharmos com cuidado. Nós nos olhamos. Temos aí qual é o verbo? Olhamos, mas ele não está sozinho, está acompanhado do pronome nos olhamos. Queremos saber quem é o sujeito. Quem nos olhamos? Nós é o sujeito. Temos a frase completa, nós, sujeito, nos, pronome e olhamos como verbo. Como o verbo olhar é um verbo transitivo direto, ou seja, vocês não precisam dar preposição, esse nos é o objeto direto dessa frase, correto? Então temos aí sujeito nós, nos como objeto direto e aí o verbo transitivo olhamos, certo? Fiquem sempre atentos à mensagem para compreender quando é uma voz recíproca, pela ideia de mutualidade, de troca. Vamos ver um outro exemplo desse tipo de voz, que é a reflexiva recíproca, certo? Vamos lá. Eles abraçaram-se forte. Qual é o verbo? Abraçaram-se. Dessa vez, o pronome está ligado aí por meio do hífen depois do verbo, ok? Então, temos aí, abraçaram-se. Quem é o sujeito? Ele. E sobra aí esse se como o pronome para funcionar sintaticamente de modo objeto, certo? Eles se abraçaram, eles abraçaram-se. É uma ação mútua, recíproca. Um abraça ao outro. Quando essa ação é recíproca, sempre tem esse sinal aí de significado. Um abraça ao outro. Então, sinaliza um ao outro. Vocês podem substituir. Ao invés de ser a si mesmo, vocês colocam um ao outro para ter certeza se a voz é reflexiva normal ou se é uma recíproca. Agora eu trouxe um exemplo para vocês não confundirem a voz reflexiva com uma voz passiva. Vamos pegar 3 frases e observar como aplicar a dica e testar o que é reflexiva e o que é passiva. Primeiramente, vamos identificar uma voz reflexiva cuja ação é o sujeito faz com ele mesmo. Por exemplo, eu me olhei no espelho, ok? Então, vocês podem pegar esse me, que é o pronome, e substituir pela expressão a si mesmo. No caso, me é a mim mesmo. Eu olhei a mim mesmo no espelho. Ok, é uma reflexiva. A frase 2, reflexiva recíproca. Eles se odeiam. Quando nós temos essa ideia de reciprocidade, ao invés de substituirmos a si mesmo, vamos substituir por um ao outro. Esse se aí, vamos colocar um ao outro no lugar dele. Eles se odeiam, ficaria. Eles odeiam um ao outro. É uma ideia de reciprocidade. Agora vamos para uma frase que está na voz passiva sintética e vocês vão perceber que esse se não pode ser substituído nem pela reflexiva, que é a ação sobre si mesmo, nem pela recíproca, que é um ao outro. Vamos testar. O vidro se quebrou. Então, vocês vão testar substituindo. O vidro quebrou a si mesmo? Não é possível, ele não tem como agir sobre ele mesmo. É sempre algo externo, que pode ser visível ou não, motivando o rompimento, a quebra desse vidro. Então, vocês percebem que na passiva sintética não tem como substituir por nenhuma das possibilidades da voz reflexiva, a si mesmo e um ao outro. Esse teste é muito importante para vocês perceberem essa diferença do que é a voz reflexiva e a voz passiva sintética, porque em ambas as frases tem os pronomes se. E aí são categorias diferentes, certo? Porque na voz passiva é passivadora e na voz reflexiva o se é o pronome reflexivo. Agora é a sua vez. Eu trouxe 2 frases para vocês identificarem qual delas está na voz reflexiva. Primeira, o atleta superou-se nessa competição. Segunda, não se plastificam documentos aos domingos. Então, qual delas está na voz reflexiva? Deixem aí nos comentários e a gente pode discutir mais a respeito para compreender melhor o uso da voz reflexiva e da voz passiva. Eu vou ficando por aqui e espero ter contribuído de alguma forma para vocês compreenderem melhor como funciona a voz reflexiva.
Resumindo, toda a ideia dela é uma ação que o sujeito sofre o que está fazendo. Então, ele é sujeito paciente e é sujeito agente. Dessa forma, nós temos dois tipos de reflexiva. A primeira, cujo sujeito faz uma ação sobre ele, nós podemos pegar o si e substituir pela expressão a si mesmo. Ou a segunda, que é a recíproca, nós temos aí o si substituindo pela expressão um ao outro. Dessa forma, duas categorias da voz reflexiva, e não tem como duvidar, porque já é diferente nessa ideia do próprio verbo de refletir uma ação sobre a própria pessoa ou uma ação de mutualidade. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Até a próxima!